Com essa pandemia, né, e as medidas de isolamento, as crianças estão cada vez mais em casa, fazendo agravar a violência contra as crianças. Brigas pela guarda, agressões físicas, psicológicas, abuso sexual, abandono. Os casos explodem a todo momento, a gente fica horrorizado, né? Nosso dever enquanto sociedade, zelar também pelos nossos pequenos. E o que deve ser feito? Qual é a nossa responsabilidade? Qual a responsabilidade dos pais, do Estado? E para conversar com a gente sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio a Ana Rosa. Ela é gerente executiva do Programa de Atenção à Criança e ao Adolescente Vítima de Violência, o FIA, Fundação para a Infância e Adolescência. E também vamos falar e conversar com a psicóloga Cláudia Mello. Sejam bem-vindas, boa tarde. Eu sempre falo que eu gostaria de fazer um programa todos os dias, leve, tranquilo, com muita música, para a gente sorrir. Mas nós não podemos ser omissos com relação ao que acontece na nossa sociedade. E essa semana passada nós ficamos chocados com o caso do menino Henri, né? O Brasil está chocado, é uma repercussão muito grande nas redes sociais. Como mãe, eu confesso que o sentimento é de revolta, de certo desespero, que a gente ouviu falar muito assim, a pandemia vai trazer mais amor ao próximo, a pandemia vai melhorar tantas coisas com relação ao estado emocional e amoroso das pessoas. A gente sabe que muita gente adoeceu psicologicamente por medo, por não saber como lidar. Mas, assim, a gente precisa tratar desse assunto, a gente precisa falar. E muitas mães ficaram com receio, mães que são separadas, mães que deixam seus filhos nas mãos de outras pessoas. E a discussão hoje vai ser a seguinte, né? Ou melhor, não vou falar discussão, mas sim como que a gente pode ajudar você que está do outro lado a compreender quais são os sinais de uma criança que está sendo abusada, que está sendo torturada, como foi o caso desse menino que no dia que voltou para a casa da mãe ele chorou, ele até enjoou, chegou a passar mal. Será que, né, os sinais não estavam tão claros? Ou os pais muitas vezes até percebem algo diferente, mas não sabem como lidar? Boa tarde, sejam bem-vindas. Não é isso, Ana Rosa? Seja bem-vinda. Sim, prazer estar aqui com vocês. Uma boa tarde. O assunto realmente não é assim muito fácil de conversar, né, de lidar. Nós que somos profissionais experientes, com bastante tempo de prática. Eu sou e represento a Fundação para a Infância e Adolescência, ligada diretamente à Secretaria de Direitos Humanos. E de fato, o que aconteceu nesse caso é que, sim, a criança deixa sinais que a família pode perceber ao longo da trajetória mesmo ali da criança que está sofrendo qualquer tipo de vitimização. Nós chegamos aí, infelizmente, a uma vitimização fatal, de violência fatal, né? É claro que com o passar do tempo, as pessoas que possam estar envolvidas nisso serão responsabilizadas, né? É o que deveria de fato acontecer. Mas assim, o que temos muito que fazer nesses casos, Gardênia, é assim, evitar mesmo, e com prevenção e proteção. Se você consegue evitar com proteção e notificação, denúncia, porque às vezes um familiar, um vizinho escuta um drama desse e não acredita muito, né? Será que isso de fato está acontecendo? O que me parece que houve aí um pouco também no decorrer do caso é que o que será que está acontecendo? Quais são esses sinais? Pessoas que não conseguiram, né, vislumbrar o que poderia estar acontecendo até chegar essa violência gravíssima. E não é só esse caso, nós temos outros casos que não vai para a mídia, sim, que não causa esse clamor público, né? E que são casos gravíssimos. Com a pandemia, eu gostei da tua fala em relação... A gente achou que as pessoas iam ter mais humanidade, né? Como é que vai ser o aprendizado disso? Pelo contrário,
as denúncias não estão aumentando, mas os casos estão aumentando cada vez mais. Ana Rosa, já que você citou em outros casos, né, alguns omissos, né, que não chegam à mídia, outros que a gente desconhece de fato, a gente vai relembrar outros casos que aconteceram agora. Vamos ver. A morte do pequeno Henri Borel nos remete a março de 2008. Impossível não lembrar do assassinato de Isabela Nardoni diante de tantas coincidências nos detalhes dos dois crimes. Famílias de classe média alta, pais separados, mas a principal é a covardia contra duas crianças indefesas, mortas por quem deveria as proteger. Isabela Nardoni, à época, tinha 5 anos e passava o final de semana com o pai e a madrasta. As duas crianças foram mortas num cenário sem testemunhas. Alexandre Nardoni também sempre negou a morte da própria filha. No início, o pai chegou a falar em uma invasão ao apartamento e também insistiu em um acidente para explicar a tela de proteção cortada com uma tesoura. Mas a investigação provou que Isabela foi agredida e esganada pela madrasta Ana Carolina Jatobá e depois atirada pelo próprio pai do 6º andar do prédio na zona norte da capital paulista. Bernardo Boldrini, à época com 11 anos, foi morto por envenenamento. Leandro, pai, e a madrasta Graciele ainda tiveram a ajuda de 2 parentes da mulher para enterrar o corpo do menino na zona rural de Frederico Westphalen, interior do Rio Grande do Sul. Joana, de 5, morreu sob a guarda do pai, o técnico judiciário André Marins, e da madrasta Vanessa Maia. A menina passou 26 dias em coma depois de pegar meningite, mas não resistiu. Na investigação, a polícia do Rio descobriu que a menina era constantemente agredida e torturada pelo pai. Para a mãe de Joana, os maus tratos causaram a baixa imunidade e a consequente doença que levou à morte. Até hoje, André e Vanessa não foram julgados. A gente fica sem palavras, né? Diante de tanta covardia, tanta crueldade. Cláudia, seja bem-vinda, boa tarde. Como que a gente pode perceber os sinais de uma criança? Porque na maioria dos casos, a gente fica sem saber se essa rotina era tranquila ou não era. Infelizmente, incomum assim, né? Todos os casos com a presença do pai da madrasta ou do padrasto e da mãe, enfim. Como que a gente observa, Cláudia, os sinais de uma criança que não está sendo bem cuidada? Nesse caso, é muito mais delicado porque os dois ali tinham uma parceria. O casal tinha uma parceria, né? A criança, ela estava desprotegida, tanto do padrasto quanto da mãe, ou mãe e madrasta, enfim. Mas quando acontece um caso que o pai ou o padrasto começa a agredir essa criança de uma forma verbal, psicológica, sexual, quem está fora observa, porque a criança ela vai sinalizar sim, não tem como ela não se expressar na brincadeira, na fala, nos sintomas do corpo, no comportamento, ela fica diferente sim. Então quem é mãe, quem é pai e tem um relacionamento afetivo com o seu filho, conhece sim o seu filho e percebe sim essa diferença. Percebe a criança mais triste, a criança talvez muito mais irritada ou um nível de agressividade muito alta, uma criança que está o tempo todo adoecendo porque baixa a imunidade, né? Assim, o estresse é tão alto que a criança... Tivemos uma mãe que fala que acha que a meningite veio pela baixa imunidade. Sim, exatamente. Então a criança está sempre resfriada, uma febre que ninguém descobre. Então essa mãe precisa sim, ou esse pai, ou essa avó, quem está em contato com essa família e percebe que tem alguma coisa ali acontecendo, precisa sim se posicionar. O problema, assim, dói, né? Como você falou, quem tem filhos, eu também tenho filhos, então eu fico pensando, meu Deus do céu, como é que é isso, né? Para uma mãe perceber que seu filho está vivenciando um tipo de abusos desse e não consegue se mover ou se comover ou passar na frente dessa criança para protegê-lo. Não tem essa, eu tenho medo, fiquei preocupada, deixa eu criar. Eu já vi uma mãe pulando numa piscina para salvar um filho e ela não sabia nadar.
Então, assim, nada justifica esse comportamento paralisado diante de uma agressão, de uma violência dessas. Eu sei que às vezes é muito delicado falar sobre tudo isso, mas é importante. Eu preciso ser responsável também. O vizinho também é responsável, a avó, o tio, o colega, quem está observando e quem percebe alguma coisa tem que falar. A gente tem que parar com essa coisa de deixar para o outro, eu não vou me meter, eu não quero me expor. Tem que se expor sim. Essa criança precisa de você. Infelizmente, são crianças que elas têm dificuldade de se relacionar, são crianças com baixa autoestima, elas não conseguem se comportar dentro de um ambiente de uma maneira adequada, porque ela está sempre acreditando que o outro quer abusar dela ou quer fazer alguma coisa que ela não vá dar conta, então ela não consegue se relacionar, confiar. Não confia no seu próprio potencial, porque esses abusadores começam também a trazer para elas essa responsabilidade. Eu faço isso com você porque você provoca isso em mim. Culpa. Exatamente. A culpa. A culpa. Então essa criança está sempre achando que ela está fazendo alguma coisa errada. Sabe aquele adulto que sempre acha que está atrapalhando? Assim, estamos falando de coisas graves. São adultos que vão trazer para o seu convívio muita dor. Porque quem convive com essas pessoas às vezes não sabem, porque eles às vezes não conseguem falar sobre isso. É difícil falar. Ana Rosa, a gente está falando aqui de violência física, a gente tem casos aí que infelizmente as crianças vieram a óbito, mas nós sabemos que nosso país tem um número muito grande de abuso sexual. Exatamente. E os abusadores, assim, o mais alarmante é que os abusadores estão muito próximos da criança, né? Sim, nós temos, os números aumentam cada vez mais. Todo o período de acompanhamento, eu já trabalho nessa área há muitos anos, há mais de 20 anos. Eu também sou psicóloga, perita nessa área e sou profissional forense. O que eu observo é que, infelizmente, os casos de abuso sexual são os mais notificados. E os casos de abuso, a nossa equipe, inclusive, no nosso programa, que nós temos núcleos por todo o Rio de Janeiro, temos em outros municípios também, São Gonçalo, Niterói, Nova Iguaçu. E o que a gente mais tem de notificação são casos de abuso sexual. E por ter atendido por algum tempo o abusador, o suposto, o autor da violência, né, a gente fala assim, o autor da violência, esconde assim as mais diversas características. Precisa realmente ser um trabalho avaliativo, um trabalho de diagnóstico, com uma equipe multidisciplinar. Isso é muito importante, que a gente tenha uma equipe multidisciplinar atenta, eficaz. E geralmente as negações são as mais diversas. Há ainda também algumas informações desencontradas sobre o perfil. Esse abusador, ele é claro, o abusador sexual, ele seria um abusador situacional, que ele está dentro da família, que as pessoas confundem um pouco, assim, o grande, né, não é porque a pessoa não sabe mesmo, de um abusador preferencial, que seria o pedófilo, né, e tudo mais. Mas, de fato, é um trabalho, temos aí um trabalho pela frente, importantíssimo, de relevância, e que chama muita atenção por muitas décadas. O fenômeno da violência Vocês colocaram muito bem a questão de, enquanto sociedade, precisamos abrir nossos olhos. Né? Não é responsabilidade do outro, é nosso. Uma criança é responsabilidade nossa. A gente não pode fingir, ou porque... Imagina se eu falo com você sobre pedofilia e você não tem nada a dizer sobre isso. Não é esquisito? Não é estranho? Naturalmente, você já tem uma reação ali para falar sobre aquilo ali. Eu poderia fazer mil coisas, porque o ser humano, quando ele é ativado a sua pior parte, né, ele pode realmente tomar decisões muito perversas, né? E quando você percebe que esse adulto não demonstra nenhum tipo de reação em relação a esse assunto tão interessante, tão importante, calma aí, o que é isso? Alguma coisa tem errada. Alguma coisa né? estranha nisso. Então as pessoas, elas mostram, sim, o problema é que a gente acha que a gente está maluca. Sabe aquela coisa, nossa, estou pensando muita bobeira. Nossa, como a minha mente é horrorosa. Somos maliciosos, Somos, né? pensamos Mas isso sobre o outro. Quanto mãe, assim, eu sou maliciosa. Precisamos ser. Eu tenho o maior cuidado, tudo eu fico observando, Sim, porque é o meu maior tesouro, eu não Exato. posso deixá-lo, né? Eu tenho que protegê-lo.
E realmente a leoa, a questão da leoa. Qualquer coisa, vai em cima, não é? Que é como deve ser. Uma mãe, pela natureza, é dessa forma. A gente vê os animais, o gatinho, o cachorrinho, né? O leãozinho, ele ataca quando sente a cria ameaçada. Imagine nós, seres humanos, que somos racionais, que, na verdade, então vai ser muito triste. E além de tudo que temos vivido, o medo com relação a esse vírus, entre tantos outros medos do dia a dia, a gente ainda tem que enfrentar notícias terríveis com relação aos nossos pequenos, que estão sofrendo na mão de pessoas, muitas vezes doentes, psicopatas, né, que a gente não consegue identificar, não é, Cláudia? Muitas vezes pode estar morando do nosso lado e a gente não consegue identificar. Denunciar, Ana Rosa, como que faz? Se as pessoas que estiverem nos assistindo, desconfiar de alguma coisa, né? A gente falou no bloco anterior que é uma responsabilidade de todos nós. Como é que faz para denunciar? Na verdade, a Fundação para a Infância e Adolescência não só tem esse programa de atenção a vítimas de violência, nós temos outros programas também importantíssimos que também cuidam. Nós temos o SOS Desaparecido, nós temos Criança e Adolescente em Situação de Risco, todos são programas da Fundação para a Infância e Adolescência. No momento, a nossa presidente, a Cléo Hermes, que vem fazendo um trabalho brilhante, um trabalho de atuação mesmo, para que a gente consiga, né, recursos e o formato desse trabalho fique cada vez mais técnico. A forma de denunciar mais simples, Gardênia, que eu vejo, seria o Disque 100. O Disque 100 é o mais simples, que vai chegar até as autoridades competentes, vai chegar até o Conselho Tutelar, vai chegar ao Sistema de Garantias de Direitos e nós vamos ter acesso a essa denúncia. Temos que falar, temos que ter coragem, temos que nos manifestar, né? E temos que manter aí o nosso trabalho à frente, cada vez mais atuantes, né? Mesmo com toda dificuldade que a gente... Ana Rosa, eu quero agradecer a sua participação e colocar o programa, esse espaço à sua disposição, à disposição de todas as crianças, porque se a gente alerta, a gente está fazendo um trabalho para esses pequenos. Então, à disposição dos pequenos, para que a gente possa alertar, para que cada vez mais papai e mamãe, aqueles que buscam proteger, estejam atentos a todos os sinais, para que esses pequenos não passem por tamanho sofrimento. Cláudia, muito obrigada. Também colocamos o programa à sua disposição para que a gente possa estar alertando cada vez mais. Obrigada, tá, pelas considerações aqui no programa. As crianças têm pressa, né? As pessoas falam muito assim, a fome tem pressa. Essa criança que sofre esse tipo de violência, qualquer tipo de violência, elas têm pressa. Elas precisam desse olhar e dessa urgência. Eu tenho que colocar como urgência na minha vida atender um caso desse. E sinta-se apoiada aqui do nosso Vem Com a Gente, tá bom? Muito obrigada a você.